Shalom, bom dia, seja bem-vindo ao Vigia Agora para juntos rompermos para um novo dia. Nós cremos que se Deus vigia por nós, é tempo de nós vigiarmos com Ele. Seja muito bem-vindo a mais um dia para nós declararmos, estabelecermos, profetizarmos a palavra do Senhor, determinarmos aqui na terra a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, para o nosso dia, para a nossa geração, mas também para a nossa nação. Seja bem-vindo, da onde você estiver, já coloque aí o nome da sua cidade para juntos, norte, sul, leste, oeste da nossa nação e até mesmo de outras nações, possamos juntar, unir, congregar o remanescente para podermos declarar a palavra do Senhor, anunciar as boas novas do Senhor. Bom, no dia de hoje nós vamos romper para um novo dia. Quem estava ontem aí, deixa eu saber se você estava aqui vigiando comigo ontem. Se você estava ontem, coloque aí eu para eu poder saber. Estamos dentro de uma sequência que o Senhor começou a liberar sobre nós ontem. Eu falei ontem que o Senhor me despertou com uma palavra, os lugares altos. E foi interessante que toda vez que Deus coloca uma palavra, um sentir, um insight no meu espírito, sempre vem a confirmação durante o dia. E depois, ontem, eu estive recebendo várias palavras a respeito desse termo, lugares altos. E hoje nós vamos dar continuidade. Isso aí, pessoal. Olha só, o pessoal tá firme e forte. Parabenizo você pela sua perseverança, pelo seu comprometimento, pelo seu posicionamento. Quando nós nos posicionamos, nós alcançamos a vitória. Se você não pôde participar ontem do Vigie Agora, nós temos a transmissão salva lá no nosso canal no YouTube. Você vai poder assistir, compartilhar, participar, receber e também determinar isso sobre a sua vida. Nós ontem falamos sobre a águia. Nós temos uma torre de vigia aqui em Belo Horizonte. E aí eu quero te fazer uma pergunta, você que ou melhor, você que não é de Belo Horizonte, mas que deseja participar de uma torre de vigia junto comigo, coloque eu aí para eu poder saber se você está interessado em participar de uma torre de vigia. A torre de vigia é onde os vigias se reúnem para poder visualizar aquilo que Deus está fazendo, poder declarar, poder anunciar, poder determinar sobre tudo aquilo que Deus está revelando, antecipar os ataques do inimigo, mas também estabelecer a vitória. Se você deseja participar, coloque eu aí, ou senão você vai fazer o seguinte, vai fazer melhor, você vai escrever aí uma mensagem no meu direct e aí a gente vai poder entrar em contato com você. Nós estamos dentro de uma estratégia profética e se você deseja ser parte desse tempo de torres de vigias que estão sendo levantadas a nível da nossa nação, é só você me escrever no final dessa transmissão no meu direct que aí você vai entender direitinho tudo o que se trata. Bom, estávamos ontem, até eu compartilhei na nossa torre de vigia aqui em Belo Horizonte a respeito da águia que apareceu aqui no aeroporto, sobrevoando o aeroporto de Confins e como que isso fez tanto sentido profético para nós nesse tempo. Hoje nós vamos continuar dentro dessa mesma linha profética que Deus está nos direcionando. Coloque aí, eu faço parte do ninho da grande águia. O Senhor é como uma grande águia e Ele está despertando as suas águias. Só que muitas vezes nós, por fases diferentes da nossa vida, nós entramos em ciclos de exaustão, em ciclos de depressão, em ciclos de cansaço extremo, em ciclos de esgotamento e talvez você esteja enfrentando algum ciclo desses nesse momento atual. Talvez você esteja cansado de tanto batalhar, talvez você esteja esgotado por não estar vivendo a
plenitude das promessas de Deus. Talvez você não consiga enxergar com clareza o seu futuro. Talvez você esteja até perdendo as esperanças. Talvez você tenha investido muito da sua vida e não tenha obtido o retorno daquilo que você pensou que estava investindo e pensou que obteria um retorno, mas não conseguiu ter esse retorno. Talvez você esteja dentro dessa fase ou desse ciclo de exaustão onde você perde um pouco as expectativas do futuro. De fato, a nossa nação está debaixo desse momento, está debaixo dessa opressão. Muitas pessoas estão vivendo desesperançadas, muitas pessoas não conseguem ter uma expectativa de um bom futuro. Mas eu já quero declarar aqui a palavra do Senhor. Jeremias 29:11 diz que haverá um bom futuro para nós, haverá um bom futuro para você, haverá um bom futuro para mim. Talvez você esteja tão esgotado, tão cansado, que você começa a interpretar todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor de acordo com o filtro da exaustão, do esgotamento, do cansaço que você esteja vivendo. E aí, até mesmo os relacionamentos no qual você se encontra, você começa a visualizar ou a verificar pequenas ações e começa a interpretar essas ações de forma contrária à sua vida, como se tudo tivesse sendo feito contra você ou se tivesse informado algo em contra de você, feito um complô contra você, quando na verdade isso são apenas interpretações daquilo que você está vivendo e de que você está vivendo de uma forma incrédula ou desesperançada ao seu redor. Não sei se faz sentido para você, mas por que eu estou falando isso hoje? Porque a palavra que nós vamos determinar hoje sobre o nosso dia, sobre o romper do nosso dia, tem muito a ver com isso. E eu quero que você vá comigo em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Se você ainda não compartilhou com alguém que faz parte desse remanescente, já compartilhe essa transmissão para que mais pessoas também venham a ser alcançadas pela palavra do Senhor. Ó, que bom, faz sentido então, né, Suene? Isso é bom, é algo que o Espírito Santo me ministrou nessa madrugada, e eu quero dizer que você precisa estar discernindo tudo aquilo que Deus está fazendo, mas também discernir os ataques do inimigo. E a primeira flechada que o inimigo vem para nos atacar é a nível da nossa mente. O diabo sempre vai tentar atacar a nossa mente através de pensamentos contrários. Então, fique vigiando aí, vigie a sua mente nesse tempo. Isaías capítulo 40, coloque aí, obrigada Ju, colocou, obrigada pastor Braulio. Isaías capítulo 40, no versículo 27, diz assim: porque então você diz, ó Jacó, Isaías estava aqui declarando, anunciando, profetizando a respeito da majestade do Senhor. Todo esse capítulo 40 eu te aconselho a ler, é uma profecia a respeito da palavra do Senhor, da posição do Senhor, da majestade do Senhor, da grandeza do Senhor. E no versículo 27 diz: porque você então diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel. Aqui quem está dizendo é o próprio Senhor. Veja, quando o Senhor ele vem argumentar, quando o Senhor vem nos colocar para entrarmos dentro de um pensamento ou para pensarmos na posição que nós temos, ele sempre nos chama pelo nome. Coloque aí, Deus sempre vai me chamar pelo meu nome. Aqui diz, porque você diz ao Jacó e porque você fala, ó Israel. Aquilo que você diz, aquilo que você fala é aquilo que você pensa. Então, na verdade, o Senhor está dizendo: por que você está pensando isso, ó Débora? Por que você está pensando isso, ó Magna? Por que você está pensando isso, Mona Lisa? Por que você está pensando isso, Andréia? Por que você está pensando isso? Porque o que você pensa, você fala. Eu vou repetir: o que você pensa, você fala. Se você está falando palavras de desesperança, palavras de incredulidade, palavras de estresse, de cansaço, de exaustão, palavras de depressão, palavras de angústia, é porque você está pensando nisso. Deus sempre, todas as vezes que Deus vai conversar conosco,
e nos trazer para o lado racional, ele vai com perguntas. Veja que todas as vezes que Deus chamou os seus profetas ali no cantinho, Deus começou a liberar perguntas para eles. Também Jesus fez a mesma coisa com os seus discípulos, ou com as pessoas que iriam receber curas, milagres, sinais e maravilhas. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos envolvidos no nosso emaranhado emocional. Muitas vezes nós estamos caminhando dentro de uma perspectiva de um estado emocional negativo. E aí tudo aquilo que a gente fala são palavras negativas e contrárias àquilo que Deus quer liberar para nós. Então aqui Deus nos chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Quando Deus te chama pelo nome, é que Ele quer que você saia desse ciclo aí de desesperança, para que você comece a pensar no Espírito, para que você comece a colocar a sua mente cativa em obediência a Cristo. Então, por que você pensa, ó Jacó, por que você fala, ó Israel? E veja o que a nação de Israel estava pensando, ou o que eles estavam declarando. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido diante do meu Deus. Veja, isso é um questionamento, um argumento contrário. Eu vou ler numa outra versão, diz assim: por que você reclama? Por que você reclama? Por que você reclama, Débora? Por que você está se queixando? Por que você está murmurando, dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Quantas vezes você e eu já fizemos essa pergunta ao amanhecer? Quantas vezes nós já oramos dessa forma? Senhor, o Senhor não olha para mim, o Senhor não pensa em mim, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não está interessado nas situações que estão acontecendo comigo. E hoje o Senhor, ao amanhecer desse novo dia, no comando dessa manhã, o Senhor libera uma pergunta para você: por que você está reclamando? Por que você está se queixando? Por que você pensa que as coisas diante de Deus estão passando desapercebidas? Ou por que você acha que Deus não está interessado na sua causa? Ou porque você pensa que Deus não sabe das coisas? Aqui diz: por que o Senhor está com o meu caminho encoberto diante dele? Em outras palavras, por que Deus não sabe da minha situação? Por que Deus se esqueceu da minha causa? Por que Deus não se interessa pelas situações que eu estou atravessando? Ou por que o meu direito? Por que a minha situação? Por que a justiça ainda não veio sobre mim? Porque ainda Deus não viu essa injustiça feita contra a minha vida? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Quantas vezes eu já fiz essa pergunta diante do Senhor? E deixa eu te dizer algo: o Senhor conhece todos os nossos questionamentos, todas as nossas perguntas, as nossas dúvidas. O Senhor sabe tudo aquilo que a gente pensa. Eu vou repetir: o Senhor sabe tudo aquilo que a gente pensa. No versículo 28 diz: será que você não sabe? O Senhor começa a conversar com você e pergunta para você nessa manhã: será que realmente eu não sei? Deixa eu te perguntar algo: será que realmente o Senhor não sabe o que você está pensando? Será que o Senhor não sabe o que você está cogitando? Será que o Senhor não sabe o que você realmente está atravessando como desafios na sua vida? Será que o Senhor não conhece? Será que o Senhor não ouviu? Você não sabe, você ainda não ouviu que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Aqui eu quero fazer um link, porque muitas vezes nós declaramos a palavra de Isaías 40 para as nossas vidas e nós já sabemos de cor, e nós vamos declarar essa palavra hoje sobre as nossas vidas no romper desse novo dia. Mas deixa eu te dizer algo: o Senhor começa a liberar essa palavra por causa de um questionamento ou de um argumento que muitas vezes nós temos em tempos de exaustão, em tempos de cansaço, em tempos de esgotamento. Então, o que você deve fazer em tempos de cansaço, em tempos de exaustão, em tempos de esgotamento, em tempos onde você está cansado, em tempos onde você se encontra angustiado, em tempos onde você entra muitas vezes em níveis de depressão que você ainda não consegue identificar, porque essa palavra de Isaías 40 é para esse
público são para essas pessoas que estão desesperançadas. E por isso, o Senhor, antes de liberar a palavra, o Senhor chama para a sua consciência. Por que você está pensando que eu não sei das coisas? Por que você pensa que eu estou desinteressado na sua causa? Por que você está reclamando? Por que você está envolvido num novelo aqui na sua mente de pensamentos negativos? Veja que antes de Deus liberar uma palavra, Deus começa a tirar um nó de pensamentos negativos, de desesperança, incrédulos, pensamentos de exaustão e de esgotamento na sua mente, para que você venha receber a palavra do Senhor. E no romper desse novo dia, eu declaro que somente se sua mente está cansada, seu coração está abatido, se você se encontra em um nível de depressão, se você está questionando, se você está mostrando a sua falta de confiança no Senhor dentro de uma determinada situação da sua vida, se você está cansado, se você está entrando até em níveis de depressão que você ainda não conseguiu identificar, se há algo na sua vida que você não consegue perceber, mas você está se permitindo viver, eu quero te chamar a atenção nessa manhã. Eu quero te chamar a atenção. Eu chamo o seu espírito nessa hora e eu declaro: saia dessa caverna onde os morcegos estão fazendo ninho sobre a sua mente, onde as cobras estão colocando ovos demoníacos sobre o seu pensamento, para que você pense de forma contrária ao que Deus pensa ao seu respeito. Hoje o Senhor te chama pelo nome, assim como Ele falou com Elias, Ele fala com você. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que você está pensando nisso? Por que você está dizendo isso? Por que você está se entregando para essa situação que é uma mentira das trevas, mas você está acreditando? Será que você não sabe do que Deus está falando ou fazendo, ou do que você está vivendo nesse tempo? Será que você não sabe que Deus está interessado em resolver essa sua causa? E aqui diz: você não sabe, você não percebe, você não ouviu. Os nossos pensamentos vêm por aquilo que a gente vê, aquilo que a gente experimenta e aquilo que a gente ouve. Então, será que você não ouviu que o eterno Deus não se cansa nem se fadiga? Por que Deus falou isso? Por que Deus falou isso? Porque todas as vezes que nós estamos cansados, abatidos e esgotados, a primeira coisa que nós somos afetados é a nível da nossa mente. Nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus e nós achamos que Deus não está interessado na nossa causa e nós pensamos que Deus não irá resolver essa situação e nós começamos a nos esconder cada vez mais dentro de uma cova, dentro de uma cisterna. Começamos a limitar a nossa mente, começamos a achar que Deus não está interessado na situação que nós estamos atravessando. Começamos a achar que o nosso caminho está encoberto diante do Senhor. Mas eu quero dizer algo: Deus não se cansa como você se cansa. Vou repetir: Deus não se cansa como você se cansa. Deus não se cansa como eu me canso. Deus não se cansa e nem se abate como nós nos abatemos em fases da nossa vida. Deus não entra em esgotamento emocional. Eu vou repetir: Deus não entra em esgotamento emocional. Todas as vezes que nós pensamos assim, que Deus não está interessado, que Deus não quer nos ouvir, que Deus não está ali sabendo do que está acontecendo na nossa vida, que Deus não está fazendo justiça ao nosso favor, que todas as coisas que estão acontecendo Deus não está vendo. Isso é porque você tem uma visão limitada de Deus e você está pensando que Deus se cansou de você. Deus não se cansa de você. Deus não se cansa de você, até que muitas vezes você e eu já nos cansamos de Deus, mas Deus não se cansa de você. Deus não se cansa, Ele não se fadiga, Ele não entra em esgotamento emocional, Ele não chuta o balde, Ele não fala: tô cansado dessa pessoa. Não, Deus sempre está interessado em ver o seu destino profético e o seu propósito sendo cumprido. Então Ele não se cansa, Ele não se fatiga, Ele não entra em exaustão, Deus não se deprime, Deus não está em esgotamento emocional com você. Deus não quer que você pense que Ele se enjoou de você. Quantas vezes você pensou nisso? Deus está enjoado de mim, Deus está cansado de mim, por isso eu não estou orando, por isso eu já não avanço mais. Vamos ver o que está acontecendo comigo. Não, Deus não se cansa, Deus não se cansa e nem se fatiga.
E a sabedoria dele é insondável. Coloque aí, a sabedoria de Deus é insondável. A sabedoria de Deus é incompreensível. Porque quantas vezes a gente entra nesse ciclo? Eu tenho uma filha, vocês que têm filhos devem saber disso. Quantas vezes nossos filhos entram em ciclos repetitivos e uma e outra vez. Aí chega um determinado momento que a gente cansa, né? A gente cansa porque nós somos seres humanos. Mas nesse momento eu quero dizer algo. Você é um ser humano, eu também. Deus não. Deus é Deus. E Ele não se cansa, mesmo que você e eu façamos birras ou pirraças diariamente, ou venhamos a bater na mesma tecla sempre. A sabedoria dele é insondável. A sabedoria dele é incompreensível. E Ele não se cansa de você. Ele não se cansa de mim. Ele não se deprime por você. Ele não entra em esgotamento emocional por você e nem por mim. E a palavra de Deus continua dizendo no versículo 29, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu não sei se há 2 ou 3 dias atrás nós falamos a respeito disso, da palavra que o Senhor nos deu, por isso que eu estou falando que Deus está trabalhando conosco numa sequência. Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas para mim está fazendo muito sentido, e a gente precisa discernir aquilo que Deus está falando conosco. E aqui novamente Deus libera a mesma coisa que liberou em Joel capítulo 2. Diga ao fraco, eu sou forte. Capítulo 2 não, perdão, capítulo 3. Diga ao fraco, eu sou forte. Há uns 2, 3 dias atrás nós recebemos essa palavra da parte do Senhor, e aqui o Senhor diz novamente, ei, você que está com crise nos seus pensamentos, você que está confuso nos seus pensamentos, você que está cheio de pensamento negativo, você que está com um novelo aqui na sua mente pensando que Deus está contra você, que o mundo está contra você, que o líder está contra você, que a sua mulher ou seu esposo ou seu marido está contra você, que a sua família está contra você, que seus amigos estão contra você, que os seus colegas no ambiente de trabalho estão contra você, e aí você acha que o mundo inteiro está contra você. Não, é a sua mente que está cheia de novelo, de pensamentos negativos, que está querendo fazer com que você não acredite ou entre em ciclos de desesperança daquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Mas Deus não se cansa, Deus não entra em exaustão, Deus não se fadiga, e Ele fortalece o cansado. Eu declaro nessa manhã que Deus fortalece o cansado. Você que está cansado, Deus irá te fortalecer nesse dia. No romper desse novo dia, alinhamos céus com a terra nessa hora, e como remanescente aqui reunidos, profetizamos que Deus irá nos fortalecer. Deus nos fortalece. Toda pessoa cansada, abatida, esgotada, Deus irá te fortalecer. E Deus multiplica as forças. Deus não apenas fortalece, mas Deus irá multiplicar. Deus irá te dar uma força além. Deus irá fazer com que você supere no seu nível de força. Então, se você estava numa medida de cansaço, hoje Deus vai multiplicar a sua medida de força. É isso que Deus está fazendo com você no romper desse novo dia. Qual é o seu nível de cansaço? Coloque aí nos comentários, para eu saber que eu não estou falando aqui só para mim. Coloque aí nos comentários qual é o seu nível de cansaço de 0 a 10. Vamos mensurar aqui. De 0 a 10, qual é o seu nível de cansaço? 5, 3, 7, 8, 9, 10. Qual é o seu nível de cansaço? Vamos mensurar. É importante você reconhecer. Não, eu estou cansada, eu estou batida, eu estou esgotada. Qual é a sua medida de cansaço hoje? Ou na fase atual que você está vivendo? Qual é o seu nível de exaustão? Qual é o seu nível de esgotamento? Qual é o seu nível de tristeza profunda, de depressão, de dor? Qual é o seu nível de opressão? Coloque aí, olha aí. 88, ô Carla, só você. 7, 7, 10, 9. Isso é importante a gente reconhecer. Primeiro passo é reconhecermos que realmente a gente estava com esses pensamentos contrários. É saber que Deus hoje chama a nossa atenção e fala,
fala, por que você está pensando nisso? 8, 7, esse é o seu nível de cansaço. A palavra do Senhor para você hoje é: Deus fortalece o cansaço e multiplica a sua força. Então, se o seu nível é 7, a partir de hoje você vai ter 14 de força. Você não apenas vai ser renovado, porque renovado é uma troca. Então, no lugar do cansaço, você vai obter força. Se você tinha 7 de cansaço, você vai ter agora 7 de força. Mas Deus não trabalha assim. Deus sempre é grandioso. Deus sempre é extraordinário. Deus é extravagante. Então, Deus nunca troca o cansaço pela força. Deus nunca vai fazer uma medida de igual para igual. Deus sempre vai além. Então, se o seu nível de cansaço era 10, Deus vai multiplicar esse nível por força. Ao invés de você apenas receber 10 de força, você vai receber 20 de força. Ao invés de você receber 7 de força, você vai receber 14 de força. Deus vai multiplicar as suas forças a partir de hoje. Se você concorda comigo, coloque aí um amém. Diga ao fraco: eu sou forte. E agora você está entendendo que o eu sou forte não é na mesma medida do fraco. É numa medida dobrada. É numa medida multiplicada. Porque Deus sempre ama multiplicação. Deus sempre vai multiplicar as suas forças. Se o seu nível, uma pessoa colocou 88, se o seu nível de cansaço era 88, Deus vai multiplicar por um nível de força a partir de hoje. Espírito de fortaleza, venha sobre o seu espírito, sobre a sua mente agora de forma multiplicada em nome de Jesus. No versículo 30 diz: e os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem ou tropeçam, na versão original. Quantas vezes você tem tropeçado? Muitas vezes nós, nesse nível de cansaço, nós tropeçamos. Tropeçamos nas nossas palavras, tropeçamos nos nossos comportamentos, tropeçamos nas nossas ações, tropeçamos nos nossos relacionamentos, tropeçamos nos nossos recursos. Quais são as áreas no qual você está tropeçando ou você está atropelando? Obstáculos são colocados para as pessoas que estão cansadas e muitas vezes esses obstáculos fazem você tropeçar e cair. E aqui o Senhor diz: tudo bem, tudo bem. Até os jovens tropeçam, até as pessoas cansadas normalmente, naturalmente, elas vão tropeçar e cair. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, você precisa voltar a sua mente para um nível de confiança. Você precisa ter a convicção na palavra do Senhor. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Tudo bem se você tropeçou em algum processo. Tudo bem se você está aí atropelando em alguma fase da sua vida, mas você precisa ajustar a sua confiança, você precisa voltar para o nível de confiança que você tinha em Deus, porque os que esperam ou os que confiam, aqui não é uma esperança passiva, aqui é uma esperança ativa. Então declare nessa manhã: eu espero ativamente no Senhor, ou eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, eu tenho uma esperança. Declara uma medida de esperança vindo com a força sobre a sua vida, uma medida de esperança vindo com a força na sua vida. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A palavra renovar aqui é a palavra trocar. Então as suas forças serão revigoradas, serão renovadas, serão trocadas nessa manhã. Para quem? Para aqueles que esperam ativamente no Senhor, para aqueles que confiam ativamente no Senhor, para aqueles que têm fé. E fé é convicção, fé é pensamento. Então o Senhor começa a dizer: substitua o seu nível de pensamento. Se você achava que todos os seus caminhos, se você pensava que eu não estava ciente do que estava acontecendo com você, se você pensava que eu não estava interessado na sua causa, agora você precisa substituir os seus pensamentos por pensamentos de fé, por pensamentos de confiança, porque aqueles que substituem
substituem seus pensamentos, eles renovam as suas forças. Eles trocam as suas forças. Sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vejam níveis de posturas que nós devemos ter, ou níveis de atitudes que nós devemos manifestar. Aqueles que mudam ou substituem os seus pensamentos e confiam no Senhor, eles trocam as suas forças, ou seja, eles renovam as suas forças. Eles sobem, eles caminham e eles correm. Eles sobem, eles correm, eles caminham, eles renovam. Eles renovam, eles sobem, eles correm, eles caminham. Eles trocam, eles correm, eles sobem, eles caminham. O que implica isso? Quais são essas atitudes? Essas atitudes são atitudes de movimento. Movimento. Em outras palavras, Deus quer que você entre em movimento. Se você está cansado, abatido, esgotado, se você está totalmente angustiado ou entrando em níveis de depressão, de tristeza, se você está com um novelo na sua mente, se você está cheio de pensamentos confusos, se você está achando que Deus não está interessado na sua causa, a palavra do Senhor para você hoje é: se movimente. Se movimente, saia desse nível, comece a confiar em mim e comece a avançar. Declare: hoje eu vou avançar. Hoje é um dia para você romper e um dia para você avançar. Entrar em movimento direcionado e contínuo. Isso é ação. Movimento direcionado e contínuo. Você não vai ficar igual o bonecão do posto, se movimentando ali, o boneco inflável do posto. Já viu isso? A pessoa que se movimenta ali, aquele boneco, ele está movimentando, mas ele não sai do lugar. Puro ar dentro dele, mas não sai do lugar. Não vai para lugar nenhum. Você não é um bonecão do posto. Eu vou dizer, você não é um bonecão do posto que não sai. Hoje você tem um movimento direcionado e contínuo. Hoje você vai avançar. Não importa como você irá avançar hoje. Se você apenas vai renovar as suas forças, se você apenas vai trocar o nível de cansaço por uma força multiplicada, ou se você vai caminhar, ou se você vai correr, ou se você vai subir como a águia. Não importa. O que importa é que você vai entrar em movimento. Você vai entrar em avanço. Hoje nós declaramos que avançamos. Avançamos para romper um novo dia. Avançamos para obtermos vitória sobre mais um dia. Não importa se apenas vamos trocar o cansaço pelas forças multiplicadas, porque Deus vai renovar as nossas forças. Não importa se nós vamos apenas caminhar, dar pequenos passos, não importa. Não importa se você vai correr, se você já recebeu tanta força que você vai começar a correr em direção ao propósito de Deus na sua vida. Ou se você vai subir, se você vai se elevar, se você vai voar, se você vai planar, não importa. E veja que o objetivo do Senhor é que você suba, porque Ele já começa. Aqueles que esperam ativamente em mim e renovam as suas forças, eles vão subir. Então o desejo do Senhor não é apenas que você dê um passo, mas que você suba como águia. Declare aí: eu vou subir como águia. E o que significa subir como águia? A águia, ela sobe contra o vento. A águia sobe contra o vento. Ela não sobe a favor do vento, ela sobe contra o vento. Então o Senhor está dizendo aqui: mesmo que você esteja atravessando níveis de esgotamento, cansaço e exaustão, aqueles que confiam em mim, mesmo vindo o vento, o tufão, o terremoto, eles vão subir contra o vento. Você vai subir como águia. Você vai subir contra o cansaço. Você vai subir contra a tempestade. Você vai subir contra níveis de ventanias contrárias que se apresentem ao seu destino profético. Você vai subir porque você espera ativamente no Senhor. Ah, mas eu não consigo subir ainda. Esse vento é muito forte, eu não consigo subir. Então você vai correr. Você vai correr e você não vai cansar. Você vai correr e não vai se cansar. Declara: eu vou correr e não vou me cansar. Eu vou correr e não vou me cansar. Ah, mas eu corro e me canso. Então você vai caminhar
e você não vai entrar em fadiga. Você vai caminhar e você não vai se fadigar. Em outras palavras, você não vai parar. Declare nessa manhã, no romper de um novo dia, declaramos e estabelecemos: não iremos parar. Não iremos parar. Eu não irei parar, eu vou avançar. Esse é o comando de Deus para nossas vidas no dia de hoje. Vamos avançar em alegria, vamos avançar em força, vamos avançar em vitória, vamos avançar nos sonhos que Deus tem para nós, vamos avançar dentro do propósito pelo qual Ele nos chamou, vamos avançar apesar das circunstâncias, vamos avançar, nunca parar. Jesus nunca parou. Às vezes Jesus caminhava, às vezes Jesus ali constituía num processo com seus discípulos, um processo de passo a passo. Outras vezes ele acelerava, mas Jesus nunca parou. E se Jesus nunca parou, você também não pode parar. Então você não irá parar. Não é tempo de você parar. Não é tempo de você se entregar. Não é tempo de você falar: não, agora eu vou ver o que dá. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Ah, eu já fiz muito, agora eu também não vou fazer mais nada. Vamos ver o que vai dar, né? Eu leio os pensamentos. Isso é por causa do meu feeling profético. Eu não sou bruxa, eu sou profética. Eu leio pensamentos. E é importante você entender algo. Se você investiu, invista mais um pouco. Invista mais um pouco. Se eu investir, invista mais um pouco. É tempo de você avançar. Continue avançando, continue investindo, continue dando passos, mesmo que sejam pequenos. Continue caminhando, porque você vai alcançar a vitória. Você vai alcançar a vitória. Então não é tempo de parar. Essa é a palavra do Senhor para você e para mim nessa manhã, no romper desse novo dia. Não iremos parar, iremos avançar. Não importe como você irá avançar. Se você apenas vai trocar o seu nível de cansaço por força, isso já é um avanço, isso já é um movimento. Ah, mas eu estava tão cansado que eu apenas vou ser renovada. Glória a Deus, isso já é um movimento no mundo espiritual. Talvez você dê pequenos passos, talvez você já comece a correr, ou talvez você suba como águia. Eu declaro que o remanescente fiel subirá como águia, subirá como águia. As suas asas são estendidas e você sobe como águia contra os ventos contrários e alcança a plenitude daquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Você crê nessa palavra? Quando esperamos em Deus, somos fortalecidos nele, subimos com asas como as de águia contra o vento, corremos e não nos cansamos, caminhamos e não nos fadigamos, e somos renovados e nossas forças são multiplicadas. Nossos pensamentos negativos são substituídos por pensamentos de fé e de esperança em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia de hoje e faça você se elevar nas alturas, porque Ele te chamou para você estar nos lugares altos. Deus abençoe o seu dia com vitória e com uma medida extra de força em nome de Jesus. Amém. Shalom. Amo vocês.